Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Veda vezes 4. Gente, estou aqui para falar hoje de um filme chamado Meia-Noite em Paris, que a única coisa que você precisa saber para você ter certeza que esse filme é bom é que o Woody Allen é o diretor do filme. O filme fala sobre um rapaz que é um escritor da atualidade e ele tá num relacionamento abusivo com uma moça bem autoritária. Eles estão em Paris e aí numa bebedeira ele acaba sentando na escada, que se eu não me engano, na frente de uma igreja. E aí ele tá meio bêbado ali naquela escada e de repente passa uma charrete, sacou? E aí chama ele entra na charrete. Quando ele sai da charrete, ele já tá tipo umas décadas anteriores, sabe? Numa época muito antes. No qual, inclusive ele tá tendo um bloqueio criativo. E aí ele tem a oportunidade de estar perto de pessoas que ele admirava e que já tinham morrido, sabe? Tipo, escritores famosos e tudo. Então, tipo, no auge, na época de ouro para os escritores lá, ele teve contato com essas pessoas. E aí ele pegava a charrete de volta e voltava pra atualidade. E nisso ele fazia todo dia. Quando dava meia-noite, passava essa charrete, levava ele. E ele acabou se envolvendo com uma moça que também era uma escritora famosa, se eu não me engano, uma poeta. E aí, no meio dessa história toda, eles tiveram a oportunidade de ir para uma época da história antes ainda, antes daquela que ele já estava. Que era uma época que, pra menina que vivia já no passado, mais passado ainda, pra ela, aquela época era a época de ouro. E aí no meio do rolo ela decide ficar nessa época. E ele fala pra ela, cara, você tá vivendo uma época que não tem vacina, que as pessoas morrem cedo e pá. E ela vira pra ele e fala, mas pra mim essa época é a época de ouro, era onde eu tava querendo viver. Precisa dizer mais alguma coisa? É legal a gente ser saudosista, sabe? É legal a gente ter lembranças boas do passado e tal. Mas quando a gente vive só disso, quando a gente só fica mastigando isso o resto da nossa vida, isso acaba não fazendo bom pra gente. Mas que a gente seja saudosista, só que a gente não esqueça dos benefícios que a gente tem aqui hoje. Quer queira, quer não, se você estiver longe de pessoas que você gosta, você tem meios mais fáceis de estar em contato com ela, às vezes até mesmo de uma forma que ela não saiba, você brigou com alguém, mas mesmo se você ainda gosta daquela pessoa, você quer saber dela. Tem meios, redes sociais, que você vai atrás, você sabe dela sem ela saber que você foi. O Google tá aí pra gente pesquisar tudo, tudo tem no Google. Eu tava lendo uma vez uma revista dessas de ciência e tal, que eles estavam fazendo toda uma análise a respeito disso, né? Então eles falam que a gente se lembra muito do passado, porque conforme os anos passam, como a gente não morreu ou se não teve alguma doença grave e tal, a gente tem a tendência a eliminar todas as coisas negativas. E a gente fica só com as positivas. Por isso que a gente sempre lembra que o passado era melhor, que o passado era mais legal, que as coisas eram mais simples e tal, né? Existe esse conflito de geração. Mas é justamente por causa disso. No passado a gente tinha problemas também. No passado a gente tinha dificuldades também. Não era tudo maravilhoso, tudo lindo, como a gente pensa na nossa cabeça. Mas é que o nosso cérebro já tem tendência a fazer isso, a eliminar as coisas ruins. Então que você lembre-se do seu passado, curta a sua história, de tudo que aconteceu até aqui, mas não se esqueça de aproveitar o presente e pensar muito bem no futuro. Você tem coisas boas que você pode aproveitar aqui para você ter um futuro grandioso, tá bom? Beijo e escolha o seu próximo vlogger.